Olá, tudo bem? Vamos tentar fazer um vídeo hoje, aqui sábado, né? Sábado de Aleluia, um vídeo mais descontraído aqui, nesse sábado mais preguiçoso, né? Enquanto Moisés tira o seu descansinho aqui. Olha lá, Moisés, ó. O Moisés tá descansando um pouquinho, né? Hein? Tá descansando no solzinho. Nós vamos, enquanto Moisés tira a sua soneca, nós vamos falando sobre o direito civil, que efetivamente é o que interessa para vocês, né? Então, meus amores, nós já conversamos sobre, ainda dentro do tema do casamento, sobre os impedimentos e as causas suspensivas com referência ao plano da validade. No tocante ao plano da validade, nós sabemos que os impedimentos, eles efetivamente impedem a realização do casamento, e as causas suspensivas, elas não impedem a realização do casamento. Mas, se o casamento se realiza com a presença de uma causa suspensiva, haverá a necessidade de que ele seja realizado em um determinado regime de casamento, e nós verificamos que, nestas situações, ele vai ser realizado no regime da separação total de bens. Por quê? Poderia haver uma turbação de patrimônio, né? Poderia haver uma mistura de sangue, né? Uma confusão sob o ponto de vista de quem seria o pai daquela criança, enfim. Tudo aquilo que nós já verificamos. Ok, isso tudo está no plano da validade. Nós verificamos que, no plano da existência, o casamento é um simulacro. Por que um simulacro? Porque o casamento não vai existir, né? E se no plano da existência o casamento é um simulacro, se o casamento não irá existir, ele não vai produzir, portanto, efeitos no mundo jurídico, né? Se é assim, não haverá necessidade de entrar com ações. Nós não vamos buscar as ações de nulidade, declaratórias de nulidade e nem de anulabilidade, porque nós estamos falando de um simulacro de casamento, desta impossibilidade de influenciar no mundo jurídico, e aquilo que não vai influenciar no mundo jurídico não vai precisar, então, de uma declaração de sua nulidade ou anulabilidade, porque ele simplesmente não existe. Muito bem. Isto é diferente no plano da validade. No plano da validade, nós, diante da existência de uma nulidade ou de uma anulabilidade, nós temos que buscar ferramentas para declarar aquilo nulo ou anulável, porque há um defeito, há um vício. Havendo um defeito, havendo um vício, nós precisamos verificar se esses vícios são sanáveis ou se esses vícios são insanáveis. A primeira coisa que nós temos que ver ao verificar isto é que são insanáveis os vícios que geram
a nulidade. Porque esses vícios, eles não convalescem, eles não melhoram, eles não vão sarar. Já os vícios que levam à anulabilidade, estes sim, eles são passíveis de serem sanados. Ou são sanados porque são retificados, ou são sanados porque pode acontecer de não ser proposta pelas pessoas interessadas no tempo correto as ações necessárias, né, possíveis para sanar estes defeitos. E aí, então, o prazo para buscar esta anulação, ele prescreve. E não será mais possível fazê-lo, não é? E aí nós temos, portanto, a prescrição se sobrepondo a esta possibilidade, certo? Com relação a isto, então, nós temos já bem entendido que na nulidade os vícios são insanáveis e na anulabilidade eles são sanáveis. Isso não quer dizer que necessariamente o serão. É possível que a pessoa, antes de sanar o vício ou não queira sanar o vício, ela ingresse com uma ação de anulabilidade. Ponto. Muito bem. Primeiramente, nós vamos analisar as nulidades. Quais são as situações que levarão à nulidade? Já lhes adianto que o primeiro rol de situações que levarão à nulidade são os impedimentos. Os impedimentos são vícios insanáveis que, uma vez realizado o casamento com base nos impedimentos, ou melhor, havendo impedimentos, existindo impedimentos na realização deste casamento, este casamento será nulo de pleno direito. E sendo nulo de pleno direito, ele estará sujeito a uma declaração de sua nulidade. Certo? Ok. Vamos reservar esta história por hora para nós entendermos um pouco, um pequeno histórico que eu gostaria de fazer para vocês a respeito das nulidades e das anulabilidades frente ao divórcio, né? Antigamente, antes, portanto, da lei 6.515, portanto, uma lei a lei que nós já sabemos, né, que é uma lei de 1977, é uma lei que trata do divórcio, havia grande pertinência e interesse em ingressar com as ações declaratórias de nulidade e com as ações declaratórias de anulabilidade. E por que havia interesse? Porque era uma forma da pessoa retomar o seu status de solteira, uma vez que tinha-se apenas o chamado desquite, depois entendido como separação judicial. Só que a separação judicial, como vocês sabem, não dava à pessoa o status de solteira. E se não tinha o status de solteira, ela não poderia casar. Diferentemente, no caso do divórcio, que romperia o vínculo, portanto, matrimonial, e não apenas a sociedade conjugal. Então, no caso do divórcio,
Uma vez rompido o vínculo matrimonial, a pessoa, no seu status de divorciada e não solteira, aí sim ela poderia casar-se novamente, né? Portanto, a diferença entre a nulidade e a anulabilidade do divórcio é que nos casos de nulidade e de anulabilidade, o que nós temos é que a pessoa que anula, né, ou tem seu casamento declarado nulo, ela vai retomar o seu status de solteira e, se quiser, poderá casar. E vai discutir durante um processo, essa causa que levou a esta nulidade. E são causas, vocês verão, difíceis de discutir, dolorosas muitas vezes, a discussão dessas causas, não é? Por quê dolorosas? Porque são causas muito fortes que vocês verificaram, de ordem pública, né? E que expõem a pessoa a uma determinada situação. E muitas vezes ela não quer discutir essas causas. Antes do divórcio, todavia, se ela quisesse voltar à solteirice, permitir-se a um novo casamento e não ficar estigmatizada, né, a não poder casar, ela teria obrigatoriamente que discutir todas essas questões. Porque não haveria outro espaço, outra alternativa que não fosse a discussão destas questões, né? Agora, contudo, no caso do divórcio, aí ela poderia optar por uma outra situação, que seria não mais discutir as cláusulas referentes, as questões referentes que levou-se à necessidade agora de se divorciar. Por quê? Porque não mais se discute. Discute-se apenas a questão do desamor. Então, hoje o que nós verificamos é uma quantidade muito maior de pessoas que poderiam estar discutindo as cláusulas, né, as questões atinentes à nulidade e à anulabilidade, só que elas preferem voltar-se para a via do divórcio, ok? Então, eu queria fazer esse pequeno apanhado com vocês, para depois a gente, então, ingressar numa outra questão, que é a questão atinente a cada uma das causas que vão levar às nulidades, tá? Então, agora eu vou analisar cada uma dessas possibilidades de nulidades e a gente já volta, tá bom? Para não ficar o vídeo muito grande. Um beijo.